Não, gente, peraí. Volta Referências aqui. que a gente traz. A Bíblia. Não, Star Wars, Star Trek, o Stuck Legan. A Bíblia. não, voltamos aqui porque eu citei aqueles que se afastam de homilias, né, que é o conto da Ursula K. Le Guin. Aí a Gil aqui trouxe uma informação que eu tinha. Eu acrescento muita cultura popular. Mas que é mesmo, eu não sabia disso, né? Ótimo. Mas tem uma música do BTS, que é um... Para de rir de mim! Oh, achei isso legal, não ri da... Que chama Spring Day, que é inspirado nesse conto. É isso. É muito Então boa. é por isso que quando eu pesquisei o conto, eu não tava achando que aparecia coisa do BTS. Juro mesmo. Gente, BTS, se for analisar os clipes, tem tanta coisa. Tanta Mano, a cultura. Júlia na mesa. Tem A Júlia na mesa tá muito feliz. Tipo, caralho, você acabou de Tem falar o que eu queria falar. Um livro, eu acho, que baseia grande parte de um dos álbuns, que é do Demian, alguma coisa assim. E, gente, cada teoria, os fãs são realmente muito criativos. A Júlia teve que ligar o microfone. A gente começou a falar sobre isso, vou só entrar aqui. Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui na mesa, tava quietinha, só mexendo no áudio, mas me chamaram. É muito bom mesmo. Adoro as teorias, eu já fiquei vendo vídeo de 3 horas. Sim, gente, eu consumi esse gênero, eu fui parte dessa seita por uns 3 anos. Caralho, esse livro Damien, do Herman Hesse, esse autor é muito bom, eu gosto desse autor. Mano, esse livro é muito bom. Esse autor inspirou a Clarice Lispector a começar a escrever, só pra vocês terem noção. Olha tá? aí. Gente, 2 apertos de mão entre a Clarice Lispector e o BTS. Caralho, isso tinha sido tão cancelado. Vida longa e próspera, caros ouvintes. Você está ouvindo Lore Científica, um podcast dedicado à exploração do que o sci-fi tem a nos oferecer. Eu me chamo Iris Marquezine e eu estou hoje com a Larissa Narizinho Matheus. Alô? E também com a Juliana Mazzali. Oi. Infelizmente, nossa frequente mesista locutora Giovana Santana ficou doente. E ela não pôde vir pra gravação hoje. Então, mandem melhoras pra ela no Instagram. Melhoras de E ouvintes, nos sigam no Instagram. Nos sigam no Instagram, @Lore Científica. Isso aí. No TikTok, no YouTube. No Twitter. Isso aí. Bem, no episódio de hoje teremos nossa típica mesa redonda. Desta vez sobre como a ficção científica aborda e afeta movimentos revolucionários. Também com uma resenha no final sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da franquia Jogos Vorazes. E no nosso primeiro bloco, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre as estruturas narrativas que cercam o sci-fi quando se trata de revoluções, ou de até, novamente, todo episódio basicamente fala de distopias, né? Principalmente quando tem esses momentos em que rola isso, essas grandes opressões, né? O autoritarismo, o Estado opressor. E tudo isso vem somado, né? A gente precisa entender, com diversas mudanças políticas, né? Quando a gente pensa no sci-fi como ele é inevitavelmente influenciado pela época que ele é produzido. Então, quando a gente pensa assim nesse sci-fi crescendo ali no século XX, era um momento de mudança política, econômica, tecnológica, e que as pessoas acabavam imaginando aí como ia ser o futuro, como tudo isso ia salvar elas ou não. Enfim, tudo isso dependia muito do comentário que o autor queria fazer e da intenção dele. E aí entra em questões de quem que aquele autor era, quais eram as opiniões políticas dele e tudo mais. E bom, um exemplo disso, só começando assim, agora falando assim de exemplos, pelo menos que eu gosto, tá? Eu gosto muito de Blade Runner 2049. Tem gente que não curte, tem gente que prefere o original. Eu curto muito esse novo aí, principalmente por causa da Ana de Armas. Grande personagem dela, acho bem legal ali. Inteligência artificial, inclusive. O ChatGPT. E o Ryan Gosling, que se apaixona pelo ChatGPT no Blade Runner 2049. Enfim, mas brincadeiras à parte. É muito interessante porque o filme, ao mesmo tempo que no Blade Runner 2049 a gente tem uma estética muito parecida com o antigo, a gente também tem muita coisa diferente. Então tem algumas cenas, por exemplo, em Las Vegas, que mostra o lugar, assim, todo empoeirado, cheio de areia, parece um deserto, assim. E essas cenas, assim, toda a construção dela foi baseada em tempestades de areia que rolaram na Austrália, né? Interstellar, se você já assistiu, também tem um pouco disso, né? Toda aquela questão da colheita, eu não lembro muito, mas era um negócio que afetou, tipo, tudo, né? Só tinha, acho que, milharal, acho que não
não tava mais afetando. Você lembra disso? Vagamente. Vagamente, é. Mas tem todo o negócio de, tipo, o Interstellar, quando a gente vai acompanhando a filha do personagem principal, é justamente isso, passando pelas mudanças climáticas na Terra, enquanto ele tá lá no espaço se fudendo, Sim, coitado. ele tá procurando outro planeta, até sobre daddy issues e tal, mas assim, filme de daddy issues, mas ainda, pô, um filme que tá tentando achar um lugar melhor pra gente e tal, toda uma questão. E é muito interessante a gente perceber que, nesse sentido, o filme ele tá tentando, sim, abordar, por exemplo, um tema bastante atual, que é aquecimento global, mudanças climáticas, todas essas questões, e que, de novo, tá influenciando a arte, tá influenciando tudo isso. Então, assim como a gente vai olhar, sei lá, principalmente no nosso segundo bloco, né? A gente vai falar sobre Guerra Fria, um pouquinho de Guerra Fria, né? A gente vê, por exemplo, essas obras agora no passado, a gente pensa na Guerra Fria, a gente olha, caraca, não tinha como tirar uma coisa da outra. A gente vai olhar essas obras de sci-fi de agora e fala, pô, tava falando de aquecimento global. Dito isso, eu acho que tem uma das obras mais icônicas, talvez, dos últimos anos, pra falar de revolução de sci-fi, que é Jogos Vorazes. Com certeza. Que, inclusive, é muito querido pela geração que tá ouvindo, que tá fazendo esse podcast, na verdade. A nossa Que tá geração, ouvindo, eu não né? sei. Também, sim, os nossos ouvintes são variados, mas assim, nós aqui, do Lore Científico, a gente curte muito Jogos Vorazes, porque foi um negócio que a gente cresceu consumindo. Um exemplo pessoal, assim, o primeiro livro que eu li na vida, sem imagens, foi Jogos Vorazes, quando eu tinha 10 anos. Caramba. Eu tinha 10 anos. E olhando em retrospecto, caralho. Caralho, começou bem. Mas Enquanto- tinha muito isso na nossa Sim. época, né? Tinha muitos exemplos e aí já dá uma desvirtuada ali da ficção científica, mas a própria seleção Sim. tem muito dessa questão das revoluções, divergentes. Aborda questões de classe ali, né? De a sociedade não tá operando da forma como deveria. Eu sei que eu não manjo muito de A Seleção, né? É uma série de livros. E a menina queria muito comer, eu só lembro desses detalhes, assim, que o pessoal fala. Que ela... Comer comida, galera. Pô, que ela é tipo uma dos fatores que mais afetava ela, que ela realmente tinha comida em grande quantidade, eu lembro disso, eu acho. Não, era tudo fracionado, tudo inacessível. Ela mora numa casa, tipo, num lugar cheio de barro, assim. Essa geração tinha muito livro. Muito sobre isso, né? Deu pra perceber que, assim, a partir de Jogos Vorazes, a gente teve essa crescente de distopias adolescentes. Veio né? Divergente, entre tantas outras. Maze Maze Runner também. E o problema é que dessas aí eu só conheço Jogos Vorazes. Então é a que eu vou falar. Justo. Eu comecei a ler um pouquinho de Divergente e eu acho que eu nunca terminei o último livro. Eu não... Nem manjo. Nem Mas os assisti. filmes são legais. Os filmes não teve o último, né? Não foi Não, um negócio, não eles teve. cancelaram. Tão legais que eles cancelaram antes de terminar a eu provavelmente vou assistir o trilogia. primeiro. Se eu não me engano, tem a Kate Winslet no filme até. Eu sei que eu não supero aquele meme de quando saiu, porque na época que saiu, eu tinha acabado de entrar no Instagram, eu usava o Instagram de, tipo, eu e as coisinhas que eu gosto, sabe? Era naquela época que era a moda desenhar bigode nos dedos e tal, não sei o que, pra vocês terem noção. Uau, auge E do eu Tumblr. lembro do meme de que o filme tinha acabado de sair e o povo falando, porque tem uma facção que é a abnegação, né? E o negócio da facção abnegação é que eles têm que ser caridosos e se importam um pouco consigo mesmos, não sei o que. Eles abdicam da vaidade. Isso, exatamente. Eles são... A função deles na sociedade, que aliás... Tem muito disso nas distopias adolescentes, que cada um tem a sua função na sociedade. Era os serviços sociais. E daí, no filme, aparece a menina principal lá da abnegação com os cílios daquele tamanho, a maquiagem feita, pronta. Não supero, gente. Mas ela fez tudo isso sem se olhar no espelho, olha aí. Ela acordou assim, com um rímel no olho. E assim, eu acho que um destaque eu quero dar pra Jogos Vorazes é que eu acho que é uma saga que, em diversos aspectos, eu acho assim, que envelheceu muito bem. Eu, pelo menos, acho que sim. Não vou analisar essas outras porque eu realmente não conheço, mas acho que os Jogos Vorazes eu revisito, eu olho e falo, caramba, mano, isso aqui foi genial. Sabe? Com certeza. E assim, só dando uma mini introdução mesmo, tá? Porque assim, de novo, vai que você não conhece Jogos Vorazes, ou só assistiu o filme alguma vez, enfim. Essa história sobre esse governo autoritário que basicamente teve uma guerra civil, ele é mega opressor, e pra punir os distritos mais pobres, né? Os Estados Unidos meio que virou esse monte de distrito. Os distritos mais pobres, eles são... Todos os distritos, na real, mas como forma de punição, o governo faz com que peguem dois adolescentes / crianças por ano, um menino e uma menina,
e levam ele pros Jogos Vorazes, onde literalmente é um BBB de gente se matando e da forma mais terrível como você pode imaginar. Então, assim, eu falei até crianças porque, se não me engano, é de 12 a 18, 17 anos. Isso. E é uma relação super complexa, porque, de novo, se eu não me engano, a Katniss, eu não lembro quantos anos ela começa o livro, né? A Katniss é a protagonista, ela é do Distrito 12. 16 aí. Ela é do Distrito 12, que é assim, é o distrito base da pirâmide, só não é pior do que o 13, que o 13 foi bombardeado, nem existe mais, né? Pelo menos esse é o começo da história. Spoiler! É o começo da história, né? E assim, é muito interessante porque você vai tendo toda essa questão de que a Katniss, ela é uma pessoa, tipo, eu vou falar isso da melhor forma, mas ela é uma pessoa ordinária, uma pessoa aleatória, sabe? Ela não tem um superpoder pra derrotar tudo isso. Ela sabe caçar. E o que eu acho mais interessante é que ela não sabe caçar porque ela é foda ou natural, não. Ela aprendeu com o pai, mas, tipo assim, ela caça porque ela tem que dar comida pra família, irmão. Sim. Sabe? Então, esse senso de revolta da Katniss é o que faz ela sobreviver. E aí eu até cito aqui um autor que a gente já citou em outros episódios, que é o Mark Fisher, que ele fez uma análise sobre o segundo filme de Jogos Vorazes, que é o Em Chamas. Que é o melhor. Realmente, sim. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele até faz até uma autocrítica, né? Ele é o autor de um livro chamado Realismo Capitalista, que... Narizinho, você leu, né? Li. Então, apresenta ele, porque eu não vou conseguir... Eu acho que eu não vou conseguir descrever ele de forma... Teve o outro episódio que eu falei mais dele, né? Mas é a ideia de que é um livro bem em bases filosóficas, né? Então, se você já leu um livro filosófico, é muito disso. Não tem muito que acompanhar, além do pensamento do próprio autor. E ele fala muito de como... quando a gente escreve, né, a ficção em si, a gente se baseia no que a gente vive. E o que a gente vive é uma sociedade capitalista. Até nas sociedades que se dizem comunistas já não tem, entendeu? É esse o negócio, porque se a gente pega uma China, é um comunismo de mercado, ou seja, não é um comunismo, sabe? Então, muito do que a gente se baseia para ficção, a gente usa do capitalismo. A gente meio que inerentemente dá a ideia de classes sociais e de funções sociais, de que tal pessoa tem mais poder do que outra pessoa, porque é quase impossível você se desvencilhar dessa realidade que você vive. Essa é mais ou menos a base, assim, do realismo capitalista. E a crítica que ele faz aqui, nessa crítica que ele faz do filme, né? Porque eu entendi, ele leu os livros também, mas ele escreveu essa crítica logo depois que ele assistiu o filme, né? Tava no blog dele e tal, ele infelizmente já é falecido, gente, então... Enfim, mas eu achei essa crítica, eu achei muito legal, que ele faz até uma autocrítica, que ele fala assim, que essas séries que às vezes falam desses estágios mais avançados do capitalismo, então ele cita The Wire, cita o próprio livro dele, o Realismo Capitalista, tem esse grande risco de, por exemplo, paralisar a gente. Então, pareceu uma coisa que não tem nenhuma escapatória, né? A sociedade, ela fica tão presa em si mesma que parece que não dá pra resolver nada. E aí ele fala uma coisa muito bonita, ele fala assim, a Suzanne Collins, que é a autora dos Jogos Vorazes, ela nos dá uma saída, alguém pra nos identificarmos. A guerreira revolucionária Katniss, guerreira mulher ainda. E, a princípio, a audiência principal dos livros seriam meninas adolescentes, que aí ele... Acho que o comentário às vezes envelheceu um pouco mais, mas ele fala assim, poxa, que no começo era mais um Harry Potter, um romance Crepúsculo, né? vampírico. Ele fala que a audiência, a princípio era isso, sabe? Que tava fomentando a galera. Só que aí, ele fala, a Collins, ela foi lá e fez isso, assim, de forma furtiva, mas, assim, ainda à frente de todo mundo, ela falou assim, tá treinando todas essas meninas para serem revolucionárias no futuro. Eu acho que isso que faz Jogos Vorazes ser muito interessante. Até agora, falando de fato de como começa a história do livro, em que basicamente os Jogos Vorazes, para você decidir qual criança / adolescente vai pro jogo, é por sorteio. Tem todo um esquema no livro mega complexo sobre como esse sorteio acontece. Então, se você é mais pobre, seu nome vai estar mais vezes lá e você tem mais chances de ser sorteada. E aí tem todo um bagulho que a Katniss faz de tudo pra irmã dela, que é a Prim, a mais nova, ter tipo o nome dela ser um só, pra não ter chance, entendeu? Então ela bota, enfim, todo um esquema, e aí o que acontece é justamente que a irmã, aquela chance entre um e em tantas, é sorteada, e aí a Katniss vai lá e faz uma coisa revolucionária, que ela vira e fala, eu me ofereço pra ir no lugar da minha irmã. E ela vai pros Jogos Vorazes, e, ó, fica até arrepiado, né? É muito foda, né? Muito bom. Eu me ofereço como tributo, né? E é muito louco porque ela vai fazendo diversas coisas, acho que não vale a pena analisar tão profundamente, mas ela vai fazendo diversas coisas ao longo do jogo. Por exemplo, se importar com uma criança que morreu na história, né? Que é a Rue.
E isso tudo vai fazendo com que, por exemplo, vai acontecendo revoluções. O pessoal tá realmente olhando e falando, caraca, a mina tá fazendo isso ao vivo, pra todo mundo ver, sabe? Isso vai acontecendo. E aí, só acho que uma coisa que é bom de se analisar, né, é que, em algum nível, a Katniss acaba virando esse símbolo sobre como o indivíduo heróico acaba derrotando esse sistema. Que é uma coisa que é muito presente em outros livros que a gente vê por aí, por exemplo, ou obras, enfim, por exemplo, Matrix. A princípio, o Neo derrota... A ideia do escolhido, de que tem uma pessoa diferente que vai liderar a revolução. Em Duna tem isso também. Em Mr. Robot eu tava vendo também, tem um pouco disso. O Elliot é o hacker mais inteligente do mundo e ele... É isso aí, ele consegue. E quando você acha que ele tá sendo guiado por uma pessoa, spoilers. Spoilers, opa. É ele mesmo. Não, ele é o maior pensador, sabe? E isso é muito interessante. Só que eu acho que eu tava vendo uma crítica de um canal chamado Just Right, que ele fez um vídeo muito bom, a gente pode deixar nas recomendações, que se não me engano, é o Jogos Vorazes, o último, né? Que é o The Mockingjay, o Hunger Games, enfim. Que é Revoluções são difíceis de serem escritas. Que ele fala que foi muito frustrante pra ele, que no último filme, quando rola, de fato, a revolução, assim... não aparece. A Katniss não vê aquilo. Não foi a Katniss que derrubou o sistema, foram as outras pessoas. E só que ele olha e ele falou, pô, mas eu fiquei frustrado com isso na hora, mas olhando em retrospecto, tá certo. Tinha que ter acontecido isso, sabe? Porque a Katniss se tornou um símbolo. Não quer dizer que ela que tinha que fazer isso. Ela se tornou um símbolo pra, então, mobilizar essas pessoas, sabe? E você ter aí, então, um senso de coletivismo. E ele até fala que todo mundo quer ser a Katniss, exceto a própria Katniss. Porque todo mundo quer ter esse símbolo, mas ela não quer ser esse símbolo, sabe? E... Enfim, pode falar. Só se... Assim, eu acho que é interessante a gente pensar nessa ideia do individualismo, porque, assim, os Jogos Vorazes foi o que meio que abriu a porta para esses movimentos que a gente fala de novo, da distopia adolescente, do Maze Runner, de um Divergente. É que, pra mim, o Divergente é o exemplo mais sórdido disso de individualismo. Porque, por exemplo, com isso que você fala agora, dá pra entender que, sim, a Katniss foi um símbolo, mas ela não era a que tinha que liderar. Ela nunca sentiu isso. Ela foi meio na coincidência ali, ela fez um monte de coisa quando ela viu... Exatamente. E quando a gente viu uma tomada de poder, nunca foi da Katniss. A Katniss não virou a presidente de Panem depois da Revolução, entendeu? Foram outras pessoas que usaram do símbolo dela pra tomar o poder. Rapidinho, vou te interromper rapidinho, mas até é irônico, porque ela não vê a Revolução acontecendo, porque ela leva, se não me engano, ela é atingida por um negócio que derruba ela, um tiro, enfim, porque ela não é mais foda do que os outros. Se ela leva um tiro, ela morre, mano. Ela é uma soldado como todo mundo. Ela é um símbolo propagandista, assim, né? E a gente vê muito isso... Você pega as guerras estadunidenses, assim, esse símbolo que encorajava as pessoas a lutarem, a participarem da guerra, mas não significa que ela era alguma coisa especial, ela só era uma imagem. É uma personagem incrível, óbvio, sim, mas não deixa de ser uma humana, que torna tudo incrível ainda. Por causa disso que eu acho que Jogos Vorazes estava muito à frente do tempo, inclusive com distopias adolescentes. Sim. Porque quando a gente pensa, de novo, falando nesse individualismo, é quase uma subversão da Katniss, porque ela é sim um indivíduo que virou símbolo e tal, mas ela não é a fodástica, como você disse. Agora a gente pega de novo Divergente, que pra mim é o mais óbvio dessas coisas. Ela é divergente, ela não se encaixa no sistema. Ela tem os genes especiais que tornam ela exatamente. Foda. Só ela consegue ver isso, sabe? Então, enquanto tem, sim, um individualismo no sentido de ser um mártir, não tem um individualismo que a gente vê em outras histórias de distopia adolescente, que em vez de, por exemplo, citando aí o Mark Fisher, de treinar revolucionárias, treinam as meninas... pra se enxergar, aquela famosa ideia do eu não sou como as outras garotas, sabe? Pare de ser um negócio com esse caráter revolucionário e faça pra ser um negócio individual. Faça pra ser um negócio realmente uma jornada de, tipo, as mais sua, bonitas, né? as mais inteligentes, as mais não sei o quê. E são esses superlativos que interrompem o sentimento revolucionário, né? Se você tá se sentindo mais do que os outros, você não tá tendo o senso de comunidade que é necessário pra revolução. Isso aí. E Divergente ainda é um pouco pior, porque é uma coisa, é quase uma metáfora, assim, muito filosófica o conceito de divergente é que ela é imune a simulações, então ela não é manipulável. É basicamente isso que eles dizem. Então, ela é Red Pill. Nossa, meu Deus.
Eu não esperava no começo do bloco a gente ia acabar com o Divergente, assim, meu Deus. Desculpa, gente. Perdão. Eu vou tirar da minha lista do Letterboxd. Pelo jeito não é tão legal, mas... Agora, só voltando um pouco, gente. Voltando não, mas dando segmento mesmo, a gente começa a falar um pouco de coletivismo, mas antes, eu acho interessante falar que, por exemplo, quando a gente pensa em sci-fi mais clássicos, ou adultos, dos anos 80 pra trás, eles sempre... E eu acho isso interessante, né? Mas eles sempre terminam de forma um pouco ambígua ou depressiva. E eu vou citar aqui The Handmaid's Tale de novo, que é com Daya. É que assim, tem a série, que continua a história do livro, né? A primeira temporada é o livro, e aí depois abre. Mas é muito interessante que o livro, ele termina de forma aberta. E aí, o que aconteceu com a June, né? Ou com a Alfred? Mano, não sei, entendeu? Eu acho que é interessante falar que, por exemplo, a sobrevivência em algumas distopias acaba virando um ato de resistência de fato. Às vezes não acaba nem virando sobre ser como lidar com a revolução ou depois dela, mas como... É isso aí, mano. Eu só consigo lidar comigo mesmo. A gente vai falar mais sobre isso no bloco de Cyberpunk, tá? Que eu acho que é um exemplo muito bom de sobrevivência. Mas se a gente for falar, agora é meu momento. Agora chegou meu momento. Agora espera, gente. Não, desculpa, mesmo. Agora, Antes de você chegar no seu momento, o ápice, eu só queria dizer que Cyberpunk é o próximo episódio, tá? É no próximo episódio? É. Então, perdão aí. Desculpa, gente. Lá, bastidores do podcast. A gente vai gravar os 2 episódios de uma vez, porque era pra sair em junho e em julho, mas não deu. Então vai sair 2 em julho. E, gente... Férias, né? Os universitários fudidos merecem semestre, um descansinho. Gente, enfim. E dormi 4 horas hoje, 5 no mar. Exatamente. Então, assim, mas, enfim, brincadeiras à parte. Sim, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre Cyberpunk, porque nesse contexto é um gênero que tá ali, sabe? É uma estrutura muito opressiva da sociedade, como é que vai mudar ela ou não. Depende muito da obra. Mas a gente vai voltar nisso depois. E eu queria muito falar, então, sobre uma obra que realmente fala de coletivismo de uma forma muito boa. Que é uma série chamada Andor, que eu já recomendei aqui, acho que alguma vez. Mas que ela é um spin-off de Rogue One, que é um filme de Star Wars, em que, basicamente, o Rogue One fala sobre rebeldes que efetuam um roubo muito importante. Não vou dar muito detalhe, porque senão vai entrar em lore de Star Wars, enfim, né? Rouba os planos da Estrela da Morte. Mas eles fazem esse roubo muito importante. E o Andor, ele meio que fala a história de um desses ladrões, né? Digamos assim, um desses rebeldes, que é o Cassian Andor. E eu acho que é muito interessante, porque a série... E começa de novo. O Andor, ele também não é especial, tá? Ele, inclusive, de Rogue One, ele é um dos personagens que não é o mais interessante, se a gente para pra pensar. Eu juro que a gente volta pra filosofar e tal. Por favor. Mas pra vocês terem noção de como eu sou doente da cabeça, eu tô tão acostumada com Andor sendo o nome de um planeta em Star Trek, que eu olhei isso e eu falei, uai, é o sobrenome do cara, não era o nome do planeta que ele veio? Ah, não sei tá. se ele... Não, desculpa, cara, gente. Eu fiquei encarando, você falou, o nome dele é Cassian Andor. Uai... Como é que é? Não lembro desse personagem. Vou ter que reassistir, droga. Vou ter que assistir Star Trek inteiro, poxa. Mas, voltando brincadeiras à parte, sim. Deixar claro, então, que Andor é o sobrenome dele, até. Inclusive, até... Não é um nome muito legal, né, Andor? Assiste uma série chamada Andor. É Andor. Mas é do pássaro Andor, não é? Provavelmente. Olha lá, será que é uma metáfora? Eu acho que é. A gente analisa, mas não tão fundo. Caralho, Mas, realmente, agora parando pra pensar, o Pássaro como Revolução ali, Katniss. Juntou com Katniss, né? Que é o Tordo. Pô, a gente devia ter feito uma pesquisa sobre pássaros, né? Eu não achei que ao vivaço a gente ia começar a falar de pássaros, mas brincadeiras à parte, enfim. A série ela é dividida em vários arcos, e eu anotei aqui que no final de cada arco há uma revolta surgindo, com destaque pra revolta da prisão, que é a melhor parte da série, talvez. A série inteira é, tipo... 10-10, só que a parte da prisão é 11 de 10, tá ligado? Então, assim... E é muito interessante que, de novo, o Andor, ele não era um cara especial. Tem até uma parada muito... Isso eu fiquei muito reflexivo, né? Que tem um vídeo da Lady Night the Brave, podemos deixar também nas recomendações, e ela falou uma parada sobre Andor muito interessante, que tem uma personagem na série que é a Mon Mothma, que é essa personagem que ela é rica, basicamente. Só que ela é consciente. Então ela vira e fala assim, pô... Tô acumulando riqueza aqui, eu acho que eu deveria... Desculpa eu ser rica. Desculpa eu ser rica. Nossa, é totalmente assim, mas ela fica tipo assim, caraca, eu tenho que dar um jeito. Então ela começa a pegar do dinheiro dela pra financiar armas pra revolução. Não só armas, mas enfim. Violência. Ela quer juntar armas pra ajudar os rebeldes. Uau. E aí é muito interessante porque os vários episódios, isso é muito foda, tá? Fala muito sobre a política, sobre como ela tem que ficar pensando em cada coisa que ela vai falar, sobre cada ato que ela vai fazer, porque... É espionagem essa parte, sabe? Só que é muito louco que o Andor, ele não tem tempo pra fazer isso. Ele é um cara, assim, da sociedade mais baixa possível.
Então, o policial vai lá, aborda ele, vai matar ele. Irmão, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que... Entendeu? A série já começa com ele matando 2 policiais, porque ele... Legítima defesa, entendeu? Tipo, e os caras perseguindo ele e tal. Ele não tem tempo pra ficar pensando na moralidade da questão. A revolução é nele, normal, porque é o centro de sobrevivência dele. E aí, acaba que a série, e essa parte mais bonita dela, tá? Ela começa... E isso é muito representado na abertura da série. E acho que você vai representar tudo isso. Se eu não me engano, o cara que é o compositor da abertura de Succession é o Nicholas Britell. Ele é o que faz ele é o compositor de Andor. E é muito legal porque cada abertura da série, cada episódio tem uma abertura diferente. A música, eles falam, como assim? O pessoal na internet foi lá, quando saiu a série inteira, pegou e juntou todas as aberturas. Quando você junta todas as aberturas, forma uma sinfonia. Porque é uma forma de representar como os rebeldes vão se unindo. Tá ligado? Ai, gente. Entendeu? E assim, é muito legal porque... Ai, gente, é muito bonita essa série. Eu tenho um carinho muito especial, real, assim, momentos muito vulneráveis pra mim, eu acho. Mesmo que seja uma série recente, essa série tem muitos monólogos. Tem muitos monólogos muito bonitos, entendeu? E todos eles falando sobre isso, sabe? Como é que é um esforço coletivo, como você se revoltar é um ato muito importante. E aí tem um personagem na série que é o Nemik, que ele escreve um manifesto. Comunista? O manifesto. Ele escreve um manifesto como Lips, ele escreve, mas... E eu separei um trecho do manifesto do Nemik pra falar pra vocês. Que ele fala assim: haverá momentos em que a luta parecerá impossível. Eu já sei disso. Sozinho, inseguro. Diminuído pela escala do inimigo. Lembre-se disso. A liberdade é uma ideia pura. Ocorre espontaneamente e sem instrução. E mesmo o menor ato de insurreição empurra nossas linhas adiante. Então lembre-se disso. A necessidade imperial de controle é tão desesperada porque ela é antinatural. A tirania requer esforço constante. A autoridade é frágil. A opressão é a máscara do medo. E saiba disso. Chegará o dia em que todas essas escaramuças e batalhas e movimentos de desafio terão inundado as margens da autoridade do Império, então haverá muitos de nós. Uma única coisa quebrará o cerco. Lembre-se disso. Tentar. Gente, que lindo. Uau. E não é o melhor monólogo da série, tá? Deixar claro, assim, esse aqui é um que eu gosto muito, mas não é o melhor, sabe? Eu não sei se... É que não é a minha melhor área de conhecimento, mas esse monólogo me lembrou um pouco sobre Maquiavel, né? Na filosofia ele fala sobre... acho que é o Príncipe, que ele fala sobre como esse negócio... Ele fala de você conquistar, de você, como governante, você conseguir conquistar pelo medo e conquistar pelo respeito. E como conquistar pelo medo dá trabalho, é difícil, porque... Isso. Não é o principal Leviatã, não é? É Leviatã, isso mesmo. Porque você precisa ter esse pensamento constante de quanto mais você pressiona e mais opressor você é, mais sujeito a revoluções você fica. E aí é mais difícil de governar. Agora eu vou dar um exemplo muito foda, que tem um personagem na série que agora... Nossa, eu esqueci o nome, mas é o Skarsgård lá, o Skarsgård pai. Ele que faz. Melhor personagem da série. O melhor personagem da série é ele. Não sabia. Eu vou pesquisar aqui o nome dele enquanto eu falo isso, mas é uma coisa muito louca. Ele faz uma parada que é muito moralmente questionável, mas assim, a série é realmente nessa vibe. Em que ele vira e ele começa a literalmente incentivar revoluções, porque ele fala assim, se a gente não... porque a partir do momento que eles começam a ter revoluções, o Império vai começar a oprimir mais as pessoas. E aí ele fala, isso tem que acontecer, porque senão as pessoas vão se mover. Aí você fala, opa, calma aí, ô irmão, calma aí, né? Pô, calma aí, né? Mas aí é isso, sabe? Então ele fala, o Império tá sufocando a gente tão lentamente que as pessoas não estão percebendo. E é o Luthien, é o melhor personagem da série. E ele tem outro monólogo lindíssimo que ele fala, por exemplo, que ele faz tudo que ele faz, ele abre mão da alegria dele, de tudo que ele tem, por um amanhã que ele nunca vai ver. Cara. Isso é realmente aí assim... a Bíblia. Aí é a Bíblia. A história de Moisés. Olha lá, outra referência. Não, porque, outra gente, referência. vou trazer uma outra referência fantástica. Tem um livro, Bíblia, por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Coloca nas... Pior que nem Não é dele. Coloca nas recomendações, Lazu. Mas só finalizando, assim, a parte do Andor, assim, é até legal no arco da prisão, porque uma coisa que o Andor, que é o Cassian, né, ele fala assim que não tem ninguém escutando. Então ele começa a falar assim, vocês estão tão com medo de estar todo mundo ouvindo, que, não, eles estão ouvindo a gente. Ele fala, não, eles não estão ouvindo.
Tanto que tem até a cena, acho que no terceiro episódio, que o Luthen, né, que é o Skarsgård pai aí, ele vira e ele fala, como que você invadiu uma base do Império sozinho? Não faz sentido, como que você fez isso? E o Cassian fala, eles nunca imaginam que um cara como eu vai conseguir entrar, eles não se importam, entendeu? Uau. Então tem toda essa parada de que, assim, é tão seguro de si mesmo que acaba que deixa passar isso. E finalizando, acho que agora, e dando também muitas trelas para os próximos assuntos que a gente vai falar agora, eu gosto muito de falar de um conto da Ursula K. Le Guin, né? Rainha. Kinga, Aparece que é em todos os um dos episódios. um dos mais icônicos dela. Então, um dos mais icônicos dela que eu li durante a aula, eu quase chorei no final. Só pra vocês terem noção, eu tava... qual é que é a aula de... É uma aula bem chata. Né? Ops. Mas, Shout out. Vai ter que censurar essa merda. Para de Tudo falar o bem. nome. Calma, a gente tem editor pra isso, entendeu? Bota aquele bip. A Júlia dando risada na mesa, tá sendo a parte mais engraçada. Enfim. Mas... E eu tava lendo, eu quase chorei assim no final, porque basicamente é uma história sobre uma sociedade perfeita, mas que não é perfeita, sabe? E aqueles que se afastam de homilias, que é o final do conto, fala muito de aqueles que renunciam à sociedade como ela é. Porque em vez de aceitar isso ou sofrer por isso, é a pessoa que renuncia, sabe? Isso eu achei muito bonito. Dito isso, só pra gente terminar então a parte realmente daqui e falar, eu sei que sci-fis adolescentes aí de distopias tem uma voltinha aí. Então eu sei que Ceifador, que é uma série que eu já falei aqui que eu gosto bastante, tem bastante disso, eu recomendo pra quem gosta. Viúva de Ferro, também já falei, muito maneiro. E tem um que eu não li ainda, mas que eu sei que é distopia também, que é Estilhaça-me, que é o livro favorito de uma amiga minha. E então eu achei justo citar ele aqui. Eu sei que ele é bem famosinho no TikTok e tal. E tem uma saga enorme de livros e tal, mas não sei se alguns ouvintes conhecem, mas se conhecerem, manda pra gente lá no Instagram que a gente vai curtir. Comenta no Instagram. É esse que falam que você tem que ler pela história e não pelo romance? Porque Não sei. indicam como romance e é uma merda o romance. Nossa, não sei, realmente eu sou não assim sei. com Jogos Vorazes. Não pra... Opa! Opiniões... Mas hot a parte takes. do Romance Jogos Vorazes é muito whatever, assim. É Eu uma coisa também entre acho. tantas, mano. É Eu uma também coisa entre 1 acho. milhão, assim. Enfim. Mas o gay é um merda. Vou deixar bem registrado aqui. Agora vamos pro segundo bloco! Vamos... Gente, peraí. Referências que a gente traz. A Bíblia, Não, Star Wars, Star Trek, Ursula K. Le Guin. A Bíblia? não, voltamos aqui porque eu citei aqueles que se afastam de homilias, né, que é o conto da Ursula K. Le Guin. Aí a Gil aqui trouxe uma informação que eu tinha... Eu acrescento muita cultura popular. Mas que é mesmo, eu não sabia disso, né? Mas tem uma música do BTS, que é um... Para de rir de mim. Oh, achei isso legal, não ri da... Que chama Spring Day, que é inspirado nesse conto. É isso. É muito bom. Então é por isso que quando eu pesquisei o conto, eu não tava achando que aparecia coisa do BTS. Juro mesmo. Gente, BTS, se você for analisar os clipes, tem tanta coisa. Tanta Mano, a Júlia cultura. a Júlia na mesa... Tem A Júlia na mesa tá muito feliz. Tipo, caralho, você acabou de falar o que eu queria falar. Um livro, eu acho, que baseia grande parte de um dos álbuns, que é do Demian, alguma coisa assim. E, gente, cada teoria, os fãs são realmente muito criativos. A Júlia teve que ligar o microfone. A gente começou a falar sobre isso, vou só entrar aqui. Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui na mesa, tava quietinha, só mexendo no áudio, mas me chamaram. É muito bom mesmo. Adoro as teorias, eu já fiquei vendo vídeo de 3 horas. Sim, gente, eu consumi esse gênero, eu fui parte dessa seita por uns 3 anos. Caralho, esse livro Damien, do Herman Hesse, esse autor é muito bom, eu gosto desse autor. Mano, esse livro é muito bom. Esse autor inspirou a Clarice Lispector a começar a escrever, só pra vocês terem noção. Olha tá? aí. Gente, 2 apertos de mão entre a Clarice Lispector e o BTS. Caralho, a gente vai ser tão cancelado. Não. Tá ligado os microfones? Pra dar continuidade, então, a esse episódio de Revoluções, a gente vai falar um pouco agora sobre a ficção científica
essa parte das revoluções na história, né? Principalmente pegando ali Estados Unidos e União Soviética como base, mas a gente vai chegar lá. Antes, falando dessa parte de revoluções, a gente não pode deixar de mencionar a Revolução Francesa, né? Como o grande símbolo do poder do povo se levantando e tacando fogo em tudo e falando, foda-se, vamos acabar com essa merda. Por aí. E agora, entrando nessa parte mais do científico, né, a Revolução Industrial que aconteceu, que eu vou focar um pouco mais por causa da relação com as máquinas, né, que aconteceu no século XVIII na Inglaterra, e foi basicamente quando as máquinas começaram a mandar em tudo no capitalismo. Era máquina pelas máquinas, entendeu? E veio muito dessa questão da inovação tecnológica, né, do uso da energia em prol da produção de capital, né? E é interessante ver como esse ponto mudou toda a relação entre pessoas e máquinas, porque foi o ponto da história em que o tempo e o corpo das pessoas passaram a pertencer às máquinas, porque era muito comum jornadas de trabalho exaustivas, porque era ali, vamos produzir, e a máquina não para, então as pessoas tinham que acompanhar isso. E no corpo, no sentido de que crianças eram chamadas para trabalhar nas máquinas, porque elas eram menores e alcançavam pedaços das máquinas que o resto das pessoas não alcançavam. Lembra um filme que a gente assistiu, hein? Vem aí. E a questão de quando elas se machucavam, isso não impedia elas de continuarem trabalhando. E aí, né, ausência de leis trabalhistas, galera. Enfim, tudo isso para falar que nesse período também as greves e as revoluções passaram a entrar em discussão por essa questão do trabalho também, das máquinas interferindo ali no social, né? Uhum. É onde a gente vê esse crescimento os movimentos trabalhistas, né? Sim. Quando a gente pensa numa revolução voltada aos direitos trabalhistas, quando a gente vê um desenvolvimento do marxismo, depois da Revolução Industrial. Sim. A gente discutiu muito sobre a opressão de governos aqui, né? Que geralmente o sci-fi traz. Mas na história a gente viveu a opressão das máquinas, né? E eu até... gente, eu gostei, eu vou ler, tá? Porque eu escrevi isso faz 2 horas. Quando a Gi falou que não ia conseguir participar. E eu falei que, tipo, a sociedade, como uma máquina muito bem organizada e conectada, ela possui relações em todos os seus campos. Então, é a política interferindo na economia, que interfere nas relações sociais, que interfere nas produções culturais. E, enfim... o século XVIII, né, não tinha ainda a ficção científica entendida como ficção científica, que foi mais desenvolvida no século XIX. Mas só para mencionar, assim, no século XVIII, um movimento artístico, literário, enfim, que estava surgindo ali foi o arcadismo, que tinha muito essa valorização do conhecimento, ao mesmo tempo em que usava dessas produções para fugir dessa loucura que as máquinas tinham transformado a cidade, sabe? Então, essa fuga ao campo, essa coisa mais bucólica, pacata. Gosto. Abandone a tecnologia, volte à natureza. Particularmente eu lembro na época da escola eu gostava muito do arcadismo. Arcadismo eu achava legal. Muito fofo, mas nada supera o romantismo. Enfim, continuando, aí a gente vai entrar, de fato, no que... Pode descer aí, minha querida. Muito obrigada. Sim, não, essa parte aí foi... E o sinal? Cara, dando contexto, porque não dá pra ver, né? Que é um conteúdo de áudio. Que eu tô passando aqui o roteiro, né? E aí, pedindo pra fazer, Gil, faz um sinal quando você quiser que eu vou subindo a tela e tal. Não fez, ué. O sinal é um dedo no meio, tá? Por acaso, é um carinho muito grande que a gente tem um pelo outro aqui na equipe, né? Muito amor. É pra traduzir essa... Gente, a gente tá falando de opressão, sabe? Vocês queriam que eu fosse fofa? Caralho, porra é essa? Pausa pra foto, perdão. Mas enfim, a gente vai entrar agora no contexto da Guerra Fria, que tem de fato essa presença da ficção científica. Só para dar outro contexto histórico, a Guerra Fria
foi um conflito político-ideológico que aconteceu ali pós-Segunda Guerra Mundial, de 47 a 91, e foi muito marcado por essa polarização entre Estados Unidos e União Soviética, principalmente a corrida espacial, né, que teve ali início em 1957, mais ou menos, com essa competição mesmo entre os dois países para ver quem que ia conquistar o espaço, porque eles achavam que quem chegasse primeiro ia ser dono de tudo. Enfim, né? E aí teve muito esse investimento no desenvolvimento tecnológico e, enfim, falando agora das obras, não tem como não deixar de citar nosso amigo George Orwell. Queridíssimo, que escreveu em 1984, né? O livro foi escrito ele terminou de ser escrito, na verdade, em 1948 e foi publicado em 1949. Curiosidade, o George, nosso querido amigo George, ele estava muito desiludido, tadinho. Ele achou que não ia dar bom, ele odiou o texto. E tá aí, né? Até hoje. Só aí virou um clássico. Virou um clássico da literatura. Simplesmente assim. Apenas um clássico. Mas para quem não sabe, eu vou dar aqui um contexto do livro. Fonte internet, porque... Gente, eu não li o livro, tá? Aí um pecado. Também não. Gente! Tá lá em casa, pode deixar que qualquer coisa eu garanto pra vocês que eu li, já escrevi sobre, então assim... Isso aí. Tá vendo que, né, eu peguei o bloco errado, claramente. Pô, minha edição do livro ainda da Penguin, mó edição boa. Enfim, e o 1984 é o ano em que a história acontece, né? E aí nesse futuro distópico, a gente tem... É uma distopia, né? Sim, claro! Ah, não, só confirmando, vai que... O mundo é dividido em 3 superpotências, ou superestados, e são eles Oceania, Eurásia e Lestásia. Muitas dessas... Pode descer, não adianta fazer o sinal, porque Iris não está olhando para mim neste momento, né, Iris? Marquezine. É sério mesmo? Eu fui ver um negócio aqui. Eu preciso que vocês entendam, caros ouvintes, que a gente olhou com tanto desprezo pra eles agora. Cara, eu senti aqui. Fiz um bagulho. Porque chamando a atenção de Iris não deu, mas com um olhar de desprezo, imediatamente levantou os pelinhos atrás do pescoço. Deixa eu olhar um negócio no celular. Ai, cara, enfim, né, voltando aí pro George Orwell, muitas dessas informações eu peguei de uma matéria especial da Folha de São Paulo sobre por que o livro ainda é tão relevante nos dias atuais. E, enfim, voltando aí, tem esse protagonista da história, que é um funcionário público chamado Winston Smith, que vive na Oceania, o maior dos 3 estados, e essa sociedade ela é dividida em 4 ministérios, que é o da paz, que vai supervisionar as guerras, o amor, que espiona os cidadãos, fartura, que controla a economia, e verdade, que é onde o protagonista trabalha, no departamento de comunicação, e a função dele é só reescrever a história para se moldar ali a versão do partido que tá ali governando, e para isso ele apenas falsifica documentos. Aliás, a gente mencionou brevemente Big Brother quando a gente falou de Jogos Vorazes. Big Brother veio de 1984. O nome do partido do governo dessa entidade que observa eles é o grande irmão, Big Brother. Sim. Eu acho que vale a pena muito pensar também do Departamento da Paz. De novo, a gente foca bastante no da verdade, porque é o que o Winston trabalha. Mas o da Paz é interessante perceber como eles falam que esse sistema todo que está estabelecido se mantém por causa que tem constante guerra e constante ameaça de guerra. Uhum. Então, nunca ninguém tenta mudar, ou aliás, tentam, mas não conseguem mudar, porque, não, mas a gente tem que enfrentar a pressão da Laurásia, não sei o que, não lembro do nome dos países agora. Mas é muito disso também de como... Lestásia, essa ideia da guerra e como ela afeta... É impossível ter uma revolução interna quando você está tendo que lidar com revoluções externas, mas quando você vai ver num campo maior, muitas vezes essas guerras são impostas sem razão alguma, assim, sinceramente, né? Simplesmente pelo fato de ter uma guerra, porque a gente precisa de alguma coisa para acontecer, porque senão vai ter outros conflitos que a gente não consegue lidar. Sim. É muito interessante esse livro, gente. E essa questão da guerra, eu acho muito interessante que você falou,
Porque ela sempre serve aquele famoso bode expiatório, né? Então, são os imigrantes vindo pra cá, a gente tem que deter eles. Então, não vai dar pra resolver esse problema agora que a gente tá tendo de fome, escassez, de opressão. A gente precisa... E, geralmente, o bode expiatório vai ser pessoas que não estão sendo oprimidas na sociedade, sabe? Então, hoje em dia, essas pessoas LGBTs, entendeu? Então, sempre ficar atento nisso, sabe? No Conto da Aia também tem esse conceito do 1984 certinho, assim, também de... tá rolando uma guerra, não vai dar pra resolver essa questão das mulheres agora. A gente tem que resolver isso aqui, entendeu? Perigo nuclear, enfim, então... Sempre nesse sentido, sabe? Então, aí você vê a influência do livro em outras obras, por exemplo. Com certeza. Antes de eu deixar você continuar, tem um episódio de Star Trek. Tava demorando, hoje demorou. Mas, se eu não me engano, eu assisti ele recentemente com você, Gil. Eu não vou lembrar. Eu acho que foi, sim. Foi com você? Não sei agora. Mas eu reassisti recentemente da série original, que a Enterprise recebe esse chamado de ajuda de um planeta lá, e daí tá sempre tocando e tal. E daí, quando eles chegam perto o suficiente pra ver o que tá acontecendo, eles falam assim, não venha. Então, eles estavam com um pedido de ajuda, mas quando eles chegaram perto, o negócio tava falando, não venham aqui. Daí eles falaram, não é possível, né? A gente tem que ajudar, não sei o quê. E eles foram, e daí eles descobrem que esse planeta tá sem uma constante guerra com um outro planeta. Mas é uma guerra totalmente digital. Eles não estão realmente saindo lá e se bombardeando, matando. Eles se bombardeiam pelo computador. E daí, se o computador fala, morreram 5 bilhões de pessoas, é muita gente mesmo que eles matam nesse programa de computador. Essas pessoas são mandadas para um negócio onde elas meio que aceitam morrer pela guerra. Sabe? Gente, que loucura. Cara. Daí tem todo... Aliás, esse episódio é muito bom, né? Mas é de qual esse aí? É da série original. É com o Kirk e o Spock, os gayzinhos. Então, assim, basicamente, o que eles estavam falando? Pra gente não ter um conflito armado real, a gente precisa ter esse conflito armado virtual. E a gente precisa que essas pessoas deem a vida delas, assim como numa guerra normal, pra manter a paz. Então, por exemplo, quando eles andam pela cidade, é tudo lindo, utópico, não sei o quê, mas tem essa guerra forçada no computador, em que as pessoas estão literalmente morrendo porque elas são chamadas, assim, cidadão fulano tal, vem aqui, porque daí a gente tem que te matar porque você morreu no computador. Entendeu? Loucura, gente. É muito louco e eu lembro muito disso de como a Guerra Fria operou, sabe? Então, você não é um conflito direto entre os países, não. Mas, gente, teve a Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia... E todas as questões ali. E aí, só complementando até, tem toda aquela parada que o George Lucas, né, que encabeçou a Star Wars, tudo, ele confirmou recentemente, numa entrevista com o James Cameron, que Star Wars sempre foi essa metáfora sobre a guerra do Vietnã, dos rebeldes sendo os Vietcongs, tendo que lidar com esse poder imperial super tecnológico, superior tecnologicamente, eles se virando ali com sucata, praticamente, né? Então... Fica aí mais uma representação da Guerra Fria nas coisinhas que a gente gosta aí, das coisinhas que a gente consome. Sim. E quando a gente fala, antes de continuar aqui, recentemente, a gente teve uma matéria de ética jornalística, que a gente... Shout out, pip! Mentira, dessa vez não vou falar. Sem nomes. Mas que a gente apresentou um artigo sobre o jornalismo de guerra, né? E nesse artigo fica muito claro, assim, como é fácil, a gente falou, né, da manipulação pela guerra, mas de como é fácil você usar a guerra como uma forma de justificar algo, como um artifício, e como... Aí já, nada a ver com ficção científica, já entramos... Na vida real. Mas, gente, ficção científica e vida real são interconectados, um reflete o outro. E como os meios de comunicação influenciam muito nisso, né? Mas, enfim. E aí, eu trouxe aqui 2 citações que a Folha traz também. Que uma é do José Roberto de Castro Neves, que é um advogado e escritor, que sobre 1984 ele fala... Vou ler aqui, né? Numa história que se repete, ridículos tiranos e perigosos surgem ameaçando a liberdade. Por vezes, tem êxito e a civilização anda para trás. Hoje, o mundo assiste a uma guerra com a invasão da Ucrânia. O chefe de Estado do país invasor determinou que, no seu país, não se pode usar o termo guerra, nem se admite qualquer crítica às Forças Armadas.
naquela nação, 1984 não é ficção, mas realidade. Isso dá uma boa amostra do motivo pelo qual esse livro ainda nos emociona. Olha aí. Só para eu complementar isso para vocês Por que não favor. leram o livro, tem uma grande parte do que o Ministério da Verdade faz, eles chamam de... nossa, eu não vou lembrar o termo agora, mas é essa linguagem do pensamento. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão simplificando o vocabulário, porque se você tem menos vocabulário para descrever as coisas, você não sente tanta força. Então, por exemplo, eu não vou lembrar de algum exemplo específico do livro, mas usando isso da realidade, de não poder falar guerra. Se você usa invasão em vez de guerra, não tem aquela conotação, aquele sentimento em cima. E o Ministério da Verdade, por causa disso que eles falam, não é ficção, é realidade, porque o próprio Estado, ele tem até controle sobre a língua, sobre a linguagem. Sim. E quando você tem controle sobre a linguagem, você tem controle sobre o pensamento também. Sim. Porque a gente pensa com linguagem. Exato. Nove línguas. É essa mesma. Nove línguas. Nove línguas. Obrigada, Ju, nossa mesista. Mas para vocês terem ainda mais o contexto que não é só o Ministério da Guerra com a manipulação da guerra, mas o próprio manipulação da linguagem pelo grande Estado. Tem até aquela frase, né? Que o amor é guerra, paz é guerra. Não tem um negócio desse que é super conflitório as palavras, né? Porque como não tem nuances entre as palavras, né? Porque eles diminuem tanto esse vocabulário, paradoxos nem existem mais, porque uma única palavra significa 1000 coisas diferentes, mas ao mesmo tempo significa uma coisa só, porque eles não têm vocabulário suficiente para se expressar. Que loucura. E a gente vê como, no nosso curso, como a linguagem faz toda a diferença, né? A gente, inclusive, pegando outro exemplo da história, um exemplo da história, falando de história, né? A gente tem aquela discussão de 1930, né? Se foi golpe ou se foi uma revolução, que foi quando o nosso querido Getúlio Vargas assumiu o poder, enfim, tem essa discussão aí. Mas continuando, outra citação que eu trago para vocês é do Dorian Lynskey, acho que é assim que fala o nome dele, que é um jornalista e escritor também, que escreveu O Ministério da Verdade, uma biografia de 1984. E ele fala: é sempre importante ler e reler 1984. Ainda hoje, é o romance que melhor descreve as engrenagens do poder. Avisa o leitor para ficar atento a abusos e manipulações e mostra até onde isso pode nos levar. Winston. Gente, que nome difícil. Smith termina a história como herói, mas começa como cúmplice dos crimes praticados pelo Big Brother. Orwell não estava escrevendo sobre mocinhos e bandidos, estava dizendo que todos nós temos potencial para sermos corrompidos, mas que podemos escolher entre nos entregar ao poder e à ideologia ou resistir a eles. O que você gostaria de... Eu quero, de novo, um breve comentário para os caros queridos que não leram o livro. Eu discordo dessa frase porque o Winston não termina como herói. Aliás, spoilers pro livro. Vocês que estão algumas décadas atrasados de lê-lo. Não, é que eu já manjo do final. Na introdução do meu livro tinha spoiler do livro. Então, o livro, o Winston, ele tem uns pequenos atos de revolução. Ele nunca vai atrás de uma revolução grande, assim. Ele vai... Porque é um estado tão repressor, o simples fato dele querer amar aquela outra mulher, não vou lembrar o nome dela e tal, já é um negócio, assim, que revoluciona, meio que quebra com os tabus ali de dentro daquela sociedade. Então, ele é raptado ali pelo governo e eles torturam ele. E ele tinha um medo intenso de ratos, torturam ele com os ratos e tal. E daí, no fim da história, ele voltou pra vida normal dele. Ele não termina como herói, porque o Estado vence, no fim das contas. O Estado continua da mesma coisa, a mulher morre, se eu não me engano, ou só desaparece. A Júlia, né? Isso. E ele, sabe, agora ele aprendeu a não sair dos padrões. Olha então, herói. Olha aí, a crítica. E ele não necessariamente estipulou uma revolução, né? Tem De essa jeito nenhum. né? E cabe naquilo de novo. O sci-fi mais clássico termina de forma ambígua, de forma ali... E eu ia falar mais alguma coisa. A cena de tortura, que eu sei disso, tem aquela parte do 2 mais 2 é 5, que eu sei. Tem um áudio do Guilherme Briggs narrando essa parte, que é muito bom. Ele fazendo tanto o torturador quanto o Winston. Então, tem no YouTube completo, é bem legal.
Legal não, Bem legal, mas- gente. Cenas de tortura, pesquisem É aí. que ele é um ator muito bom. Indicações no Indicações. Instagram, nos sigam, curtam o post. Sai todo mês, gente. Bom, agora indo pro cinema da União Soviética, né? Iris, quer falar? Então, não sei, é que Solaris. eu levei spoiler ao vivaço do livro. brincadeira. Mas na real, eu não sabia o final do livro, mas eu acabei de ler aqui. Mas, então você quer passar mesmo pra mim? No Solaris? Se quiser falar, pode falar. Ok, então. Eu não particularmente assisti o filme ainda, mas eu tô lendo Solaris, que é um livro do Stanislaw Lem, e que ele foi adaptado pelo Tarkovsky, né, pelo Andrei Tarkovsky em 72, e virou um mega clássico da ficção científica. E, basicamente, o Tarkovsky, ele queria fazer um filme com uma profundidade que não ficasse fixo apenas no deslumbramento da ficção, sabe, da tecnologia. Eu vou pensar numa tecnologia aqui e vou escrever uma historinha. Não, ele queria realmente falar sobre a condição humana. Soft sci-fi. Soft sci-fi. E é por isso que eu tô gostando bastante. Mas enfim, em resumo, basicamente tem esse personagem chamado Kelvin, o Chris Kelvin, né? E que ele chega num planeta chamado Solaris, que é um planeta, em geral, assim, tudo é um mar. Assim, tem algumas ilhas, mas em geral, onde eles ficam é numa estação espacial ainda. E basicamente um dos cientistas que tinha lá pra receber, ele sumiu. Não só sumiu, como morreu. Aí ele ficou, Tá tudo Cadê o cara? vazio. E aí ele assim. começa a conversar com outros 2 manos que tem na estação, e os caras tão, tipo, pirado. E ele, o que tá acontecendo? E aí ele começa a ter, tipo, umas alucinações, ele começa a ver umas coisas, aí ele começa a ver a mulher morta dele, ele, o que tá acontecendo? E aí, basicamente, a gente vai entendendo aos poucos que Solaris, o planeta, Spoilers. o mar dele, consegue pegar o subconsciente da pessoa que tá ali e criar ali uma cópia ali da pessoa ao vivo pra você, como fosse quase um androide, assim, não é? Mas, sabe? E a pessoa que é essa cópia, então, por exemplo, ele vê a esposa que morreu, mas é uma construção da esposa dele, da cabeça dele. Então, a esposa tem memória que ela não viveu, porque é memória dele. Mas ela acredita que é a esposa dele, sabe? Então, começa toda uma questão do que é ser humana. Ué, minha esposa ali, que é a Rhea, ela é ela ou não é? Não é, porque ela morreu, mas é uma cópia exata dela. Então, como que faz isso, sabe? Então, eu tô na metade do livro. E, de fato, aqui, a gente tá escrevendo no roteiro, é muito introspectivo, psicológico, ali no detalhe do filme. Mas pode falar mais, Narizinho, que tem takes longos ali pra criar imersão. É muito bom o filme, ele muda um pouco do livro em si. Aliás, tem 2 adaptações de Solaris. Não sabia. Eu não vou lembrar agora. Quem fez mais essa pesquisa foi a Gil. Eu assisti já as 2 adaptações, eu assisti mais vezes a do Tarkovsky, e faz muito tempo que eu li o livro, então eu tenho mais referências do filme do que o livro. Mas tem muito disso. O Tarkovsky não... ele já mencionou um pouco, mas não gostava de ficção científica, principalmente com essa ideia do hard sci-fi, né? De esse foco na tecnologia, no avanço, na ambientação em vez da condição humana. Então, quando a gente pega Solaris, a gente pega Stalker, que também é ficção científica, tem exatamente essa pegada. E, aliás, pensando no cenário maior, antes de eu continuar um pouco sobre o filme, é justamente isso que a gente vê um pouco das diferenças entre como o Oriente e o Ocidente, né, retratavam a ficção científica. Então, olhando os filmes de Tarkovsky, a gente vê bastante essa introspecção da humana, a gente vê bastante essa ideia do psicológico e um negativismo, assim, de como a tecnologia pode ser usada para controle, como essas explorações, você vai para um planeta diferente, você não tá seguro, não é teu lugar, sabe? Então, ao contrário disso, a gente vê... a Gil vai elaborar mais sobre isso, mas, assim... a gente vê muito de, entendeu? Os Jetsons, sabe? Principalmente dessa época da Guerra Fria, sabe? Dessa tecnologia como algo que vai ser comum, instalado na vida de todo mundo vai ter um carro voador, um robô garçom, não sei o quê. Enquanto isso, é da mesma época, sabe? E é interessante ver isso, como durante a Guerra Fria a gente tinha uma visão tão negativista do lado do soviético e uma visão tão... utópica, de um futurismo, assim, que na minha opinião, ele até adota um pouco das ideias do futurismo, do movimento artístico que a gente vê na Alemanha, né? Dessa ideia de que o progresso é necessário, é bonito, é limpo, sabe? Enquanto isso, a União Soviética já tinha essa pegada de que, não, o futuro também pode ser sujo, a tecnologia muitas vezes é usada para controle,
sabe? É uma ideia interessante de ver isso na arte. E com Solaris, de Tarkovsky, ele é um filme muito representativo da obra inteira de Tarkovsky em si. Então, ele não gostava de ficção científica. E daí, ele falou que ele fez de propósito, tipo, os primeiros 30 minutos do filme lerdos pra cacete, inassistíveis, pra só quem tem coragem conseguir terminar de assistir o resto, porque o resto que fica interessante. O começo é muito chato. É muito chato. É lerdo, é longo, não tem ninguém naquela porra, não acontece nada. Mas, se você aguenta, você consegue pegar bastante dessas reflexões. O Tarkovsky, ele entra bem mais, na minha opinião, do que o próprio autor, o Stanislaw, nesse sentido da condição humana, do ser. Expandiu o livro mesmo, né? Expandiu o livro. Totalmente. Eu só ia citar uma coisa muito rapidinho, que você falou essa questão de, por exemplo, você tá, e vamos fazer esse progresso enquanto não estamos refletindo sobre nossa condição humana, e, sabe, a sociedade tá ferrada durante a Guerra Fria. Tem esse poema / música cantado por um cantor chamado Jill Scott Heron, que ele aparece numa série chamada Lovecraft Country, que é uma série que eu curto, pelo menos. E o nome do poema é Whitey on the Moon, que é basicamente o branquelo na lua. Em que ele basicamente vai refletindo sobre como, sabe, as pessoas negras estavam passando por situações terríveis nos Estados Unidos, mas tá todo mundo comemorando porque um cara chegou na lua. Branquelo na lua. Então, é muito interessante. Podem pesquisar, fica aí também na recomendação, o Ju já tá anotando, mas é bem legal. Whitey on the Moon. Pode seguir, Ju. Que a gente tava falando sobre os takes longos e introspectivos do filme, né? É bem o que Lari falou mesmo, eu vi... Ui, perdão. Aí, pelo estouro. Que eu bati no microfone. Mas eu vi muitos vídeos falando sobre os longos minutos que Tarkovsky dedica a mostrar os carros e, assim, cenas de 10 minutos em que nada acontece. Então, é realmente uma pegada diferente, mas que aprofunda. A análise que eu vi agora, eu não vou lembrar, mas foi o vídeo que Iris mandou. Você lembra o nome do canal? É um canal chamado Entre Planos, que é do Max Valarezo, que eu, inclusive, já entrevistei. Enfim, mas ele é bem legal. E é um vídeo que fala justamente sobre como um cara que não gostava de ficção científica revolucionou a ficção científica. E aí, falando de como o Tarkovsky ele aprofundou essas relações, né? Fala muito da relação do pai, que é uma coisa que nem aparece no livro direito, mas que no filme é bem explorada. Então, é realmente isso de expandir, assim, o filme. Só pra trazer aqui, Lari mencionou as duas versões do filme, né? A outra é de 2002 e é do Stephen Soderbergh. Acho que é isso. Nice. Mas enfim, Lari já falou, assim, né? Não tem muito... Desculpa. Tá tudo bem. Gente, eu tô tão feliz que contribuíram pra esse bloco, porque eu não tinha muito o que falar, eu não tenho muito conhecimento. Mas é realmente essas diferenças de como os Estados Unidos têm essa tendência de ser um pouco otimista demais, né? Com o próprio progresso. Com o próprio progresso, a era de ouro e o American Way of Life, toda essa ideia de que a nossa mesista gorfou aqui. A Ju tá dando risada na mesa. Mas de como a vida nos Estados Unidos é incrível e perfeita e o American Way of Life acontecendo enquanto a galera se fudendo com a crise de 29. E o cinema da União Soviética já é mais... Outro caminho. Eu não gosto... pessimista, mas eu concordo mais, então eu falaria realista. Eu acho que ele vai pra um lado mais reflexivo, né? Eu acho que esse que é o ponto. E isso é dos russos, desde do começo da literatura, literatura, né? é disso. Mas assim, a gente
falando bastante, é porque, assim, eu fiz o roteiro pra esse episódio, galera. Então, eu que falei, cada bloco vai ser tal coisa. E nesse bloco, antes de ser sobre história no geral, eu falei, não, eu quero só sobre a Guerra Fria. Porque eu gosto muito do cinema soviético. Mas, a gente falando todas as, sabe, elogiando tanto assim, vale lembrar que no cinema soviético, assim como em todos os cinemas, a própria origem do cinema, era muito propagandista. A gente tá pegando exemplos mais específicos da ficção científica que refletem uma realidade diferente da percepção do progresso, né? E voltando para aquilo do bloco anterior de Iris, que a gente falou do coletivismo e do individualismo, é uma ideia também interessante, porque você vê que uma sociedade tão individualista quanto os Estados Unidos, né, que o capitalismo ele é por si só individualista, tinha durante a Guerra Fria essa visão mais utópica de um progresso bom, enquanto isso, a União Soviética, que o comunismo por si só tem esse caráter mais coletivista, já pensava mais no psicológico do homem. Então, olha só que interessante também, apesar... Paradoxo. Tem até a frase mais famosa do livro que foi pro filme, né? O livro é polonês, mas... Enfim, o Tarkovsky deve ter lido isso aqui e falado, isso aqui que é bom, pô. Isso aqui, caraca, agora que... Tudo junto ali. Ele tá falando agora tá falando minha língua. Mesma coisa, o cara deu Solaris, nossa, agora tá falando. Que é a frase mais famosinha do livro, que não temos necessidade de outros mundos, precisamos de espelhos. Não sabemos o que fazer com outros mundos. Basta-nos um único mundo, o nosso próprio, mas não podemos aceitá-lo como é. Aí, o estúdio agora virou um estádio de futebol. E continua, assim, é um monólogo, assim, é muito bonito, tanto que no livro tá até marcado, curiosidade, rapidinho, nada a ver, meu livro eu comprei numa banca de jornal, meio um sebo, assim, aí tem até o nome da moça que era o livro, aí tá escrito 88 e tal, é muito interessante que eu reparei que essa página que tem esse monólogo, ela tem uma dobradinha, que muito possivelmente a mulher que leu dobrou justamente nessa parte que tem essa frase, eu fiquei... Fofo. Mas enfim, gente, nesse bloco era isso. Eu não sei se alguém quer acrescentar mais algum tópico à discussão. Viva la revolução! Viva! Chegando então para o nosso último bloco, como prometido, uma resenha do livro que vai virar filme esse ano, né? Se eu não me engano, vai sair esse ano? Isso mesmo. É pra ser. Da franquia de Jogos Vorazes, a cantiga de Pássaros e Serpentes. Eu acho que esse, assim como 1984 fui só eu que li. Então, eu comecei a ler, só que eu comecei a ler em inglês, eu comecei a coringar, mano. Oh, meu Deus. Eu comecei a coringar. Não era difícil, mas é que tava demorando muito, eu fiquei meio... Tava numa época que eu não... Justo. Mas eu li, tipo, os 2 primeiros capítulos, então eu talvez... Eu li até mais ou menos a parte do tributo, tá? Tá. Então você vai conseguir... Eu sei os spoilers que a Lari me contou. Boa. Eu escutei o audiolivro primeiro, daí depois de um tempo a minha mãe tinha comprado a versão em português física, daí depois eu li a versão física. É muito bom, gente. É um livro excelente. Você tava falando, coringou, não sei o quê. Você tem... novembro de 2023, nossa cara mesista passou aqui, vai sair o filme do livro. Tô muito animada, aliás, acho que todo mundo que gosta de Jogos Vorazes deve estar animado. E o elenco... Fantástico, tem a Hunter Schafer de Euphoria, tem o Peter Dinklage de Game of Thrones. E a gente sabe que Jogos Vorazes tem um histórico de adaptações muito boas. Muito fiéis. No geral, uns filmão, assim. Eu tô com altas expectativas. Altíssimas. Olha aí. E assim, então... de novo, fizemos o sinal de mostrar o dedo do meio pra... não falou isso aqui, perdão. Pra passar pra próxima parte. Mas assim, como é um livro que tá meio recente, vai sair o filme, eu vou evitar os spoilers o máximo possível. Assim, quando ele já tiver mais velho, daí eu trago ele de exemplo e já falo das coisas. Aquela parte que o Snow... Assim como a gente deu diversos spoilers de 1984, quando passar uns 20, 30 anos, eu faço também. Quando entrar em domínio público. Caralho. Mas pra dar um resumo, assim, da ambientação da história, antes da gente entrar numa resenha propriamente dita, né?
Não que eu já tenha dado um spoiler da Resende, que é que eu gostei muito dele. A gente vem antes dos Jogos Vorazes em si. Aliás, vem muito antes dos Jogos Vorazes em si. É um dos primeiros Jogos Vorazes, se eu não me engano, é o 4º ou a 5ª edição. É bem no começo. E a gente acompanha o Snow. Eu lembro que quando falaram que ia sair um livro anterior a Jogos Vorazes, eu já tava querendo que saísse alguma coisa do Hamlet, que saísse alguma coisa... Foi um criticismo enorme dos fãs, né? Que falaram, caraca, vai falar a história do fascista, do vilão da história, né? Mas é tratado com uma... Eu gosto do jeito que é tratado em si. Tem algumas questões que eu fico um pouco com o pé atrás, assim. O dessa escolha, porque se você vai escolher o Snow, claro que você vai ter que lidar com a escória humana, né? Mas... É muito interessante ver a jornada dele, porque o livro ele é ambientado de novo numa dessas primeiras edições, então é logo após essa guerra civil que aconteceu, né? Então já tinha essa ideia dos distritos, é logo após a destruição do Distrito 13, né? A família do Snow, por causa da guerra, tá dizimada, né? Ele perdeu o pai, a mãe. Nossa, deixa eu falar um detalhe que eu achei foda. De novo, eu li 2, 3 capítulos. Eu sei que é pouco, mas, mano, me pegou o bagulho de que ele não tinha roupa pra ir fazer ele queria fazer um teste. E aí, a prima dele, a Tigris. Como é o nome dela? Tigris. A Tigris, ela, mano, tem que ir não sei onde pra achar uma roupa bonita pra ela, sabe? Pra emprestar, sabe? Não, isso é um detalhezinho... É que não é spoilers porque tá no primeiro capítulo, realmente. Pra mas mim é um não detalhe spoiler. muito, assim, eu achei muito foda, assim, sabe? Tipo, ele falando, por exemplo, sobre como ele não queria mais comer as coisas que ele come, porque é terrível. Só que ele é filho da puta também. Eu não quero comer mais sopa de repolho, porque sopa de repolho é coisa de pobre. Sim, ele isso fala que ele com fala. esses termos, né? Ele fala com esses Entendeu? termos. Ele também desde o começo, ele segura aquela asquerosidade de quem tinha privilégio e perdeu ele recentemente. Não que ele tenha perdido muito privilégio, diga-se de passagem. Sim, ele mas ainda tá ali. O simples fato dele ter que lidar um pouco com a pobreza e com a miséria, você vê que ele acha um absurdo. O mínimo de sentimento revolucionário que ele tem é porque ele saiu da posição de privilégio que ele estava antes e agora ele enxerga mais... Porque ele saiu fudido, não importa se outros saíram fudidos. E não é por empatia, não é porque, eu tô vendo que todo mundo tá na merda igual eu por causa dessa guerra. Caralho, eu não quero mais comer sopa de repolho, entendeu? Porra, mas sopa de repolho também, eu consigo entender, sabe? Coringou, perdeu tudo. Teve memórias. Eu entendo, cara. Eu entendo, mano. Quer saber? Eu também ia virar um fascista se eu tivesse que tomar sopa de repolho. Pelo amor de Deus, gente, eu não sou fascista. Eu adoro que no começo dos Jogos Vorazes é a Katniss falando do gato dela e do começo do Snow. Esse Essa repolho. sopa de repolho. Esse repolho, a Katniss no começo dela. Esse gato do Mas então, a realidade, de novo, a gente falou um pouco disso quando a gente comentou de Jogos Vorazes, é que logo depois da Revolução, logo depois do bombardeio no Distrito 13, então tá todo mundo se recuperando, e os Jogos Vorazes têm bem mais o caráter de vingança do que eles têm quando a gente acompanha a versão da Katniss. Porque quando a gente acompanha a versão da Katniss, a gente vê muito a televisão, né? Os tributos são tratados como celebridades antes de eles serem jogados pra arena e tal. Como esses são os primeiros jogos, a gente já vê bem mais esse caráter de vingança. Negócio assim, tipo fuzilamento, assim. Tô mostrando eu quero aqui que o povo pague. Negócio de enforcar na praça pública, exatamente. Assim. Uma falta de infraestrutura. É incrível, assim. Incrível não no sentido sim, bom, sim, gente, a pelo forma amor de como Deus. aborda, sim, a forma como aborda. Assim, chega até ter alguns cenários que remetem ao Holocausto, pra vocês terem noção. Assim, de, tipo, levar crianças num trem fudido, sem comida, entendeu? Caralho, Suzanne Collins foi... é macabro. Não, os Jogos Vorazes da Katniss já era macabro, mas nesse não tem nada do glamour, e a própria capital não tem o glamour, porque a capital também foi dizimada com a guerra. Tá ferrada, né? Quase teve um golpe, né? Exatamente. A gente vê ao longo do livro, não é muito bem spoilers isso, mas como logo depois da Guerra Civil, tem, tipo, mina... subterrânea, que eles ainda não desarmaram, sabe? Daí que o pai da Katniss... Tem todo um negócio que o livro começa, o pai da Katniss morreu, né? Então, dentro da própria capital também tem isso, sabe? aí, porque... É desde a Revolução. E, tipo, quando a gente vê a capital no futuro, já se limparam disso, já se reconstruíram. Mas na época do livro da Cantiga, não tem isso. Então, assim...
de novo, a gente vê bem mais esse caráter vingativo, que vem quando a gente pensa nessa locomoção de classes, né? Numa revolução em si. A revolução falhou para os distritos e a capital falou, isso aqui é desculpa o suficiente pra gente agir de maneira desumana, né? Pra gente matar crianças, botar exemplo, etc e tal. Mas com a perspectiva... Eu falando tudo isso, o livro não tem um enfoque tão grande na sociedade como eu tô dando. É mais porque a ambientação que ele traz é muito interessante Pô, mas tá valendo, né? O world building bem feito. É ótimo. A gente foca bem mais na trajetória do Snow em si. A gente não acompanha ele muito além, tipo, ele virando adulto, nem nada disso, sabe? A gente pega a adolescência dele ali. E uma das questões, eu falei que eu ficava com o pé atrás, era disso, de se a maldade é inerente ou criada, né? Que é uma coisa que eu fiquei com medo quando falaram que era do Snow. Eu já falei, ele vai ser protagonista. Pensando na febre de Jogos Vorazes do começo, aquele, Team... Pita ou Team Gale, não sei o quê. Eu já tava assim, nossa... A galera... E, assim, vendo o trailer do filme, o povo já tava... Nossa, o Snow é um gostoso, não sei o que. Não sei se vocês viram isso. Sim. Eu já tava com medo os vilões, né? de ter uma romantização do protagonista. Nossa, mas não combinar. Mas vamos combinar, então. Então o filme vai ser ainda mais sinistro pra essa galera, né? Porque quando chegar nessas partes, vai ser... Cara, aí vai ficar louco. Porque, assim, gritaria no cinema... O livro consegue fazer com que você tenha uma empatia com o Snow. De novo, a situação dele é horrível. Logo desse pós-guerra, de ter perdido a família e tal. Mas a gente sente, desde o começo, essa arrogância que ele tem. Que separa o leitor dele, né? Até certo ponto. Eu senti bastante empatia por ele. É esse o negócio. E daí, quando eu penso dele no futuro, eu consigo enxergar como ele chegou no fascista que ele é. Mas... eu ainda fiquei com dó, eu enxerguei as motivações que ele tinha e tal, o que ele fez, o porquê que ele fez. Tem coisas que são imperdoáveis, tem coisas que eu falo, eu entendo, porque se você quer sair daquela situação, você vai fazer o que você pode pra sair daquela situação. Mas me pega muito essa ideia de que ele, desde o começo, tinha... Às vezes é porque também eu acredito muito na inerência da bondade humana. Caralho, eu postei isso no meu status ontem, eu postei um negocinho desse. Eu acho que Collins tem um pensamento já contrário, assim, porque ela, desde o começo, ele pode ter estado na merda, sabe, perder os pais e tal, mas ele não tem nunca um centavo de empatia. Não é que nunca, assim, é que é difícil pra ele. Você vê que é uma coisa que ele tem que ativamente praticar. Então, pra Collins, o que eu percebo é muito disso, ela foi bastante pra esse lado de que, tipo, ele sempre foi assim. Sabe? Que pra mim, ao mesmo tempo que é interessante, porque a gente não pode perdoar o que o Snow fez no futuro, a gente não pode, entendeu? Passar o pano, olha só como ele era uma criancinha boa e agora ele virou do mal. Se tivesse um pouco disso de, tipo, a sociedade o tornou fascista, às vezes teria muito dessas desculpas. Ao mesmo tempo, é difícil eu realmente pegar isso de, tipo, ele sempre foi um filho da puta. Como se ele tava literalmente vendo criancinhas morrer, sabe? Então, essa é uma questão que eu fiquei um pouco, assim... Entrei em bastante debate interno com isso, com a própria Collins, né? E outra coisa que eles falam bastante, que pra mim foi uma das partes mais interessantes do livro, é o papel da academia. E não da academia de malhar. Eu vi o comecinho disso aí no começo. Não, é legal isso aí. Pra mim foi a melhor parte. Louco. Porque o Snow, ele ainda vai pra escola e tal. É uma das escolas mais renomadas. Tem todo esse negócio. Ele tem um amigo que é o Sejanus. Não é muito spoiler isso, porque, de novo, ele aparece no comecinho ali do livro. Mas o Sejanus, ele era do Distrito 2. E ele subiu pra capital por causa que a família dele apoiou a capital. O Distrito 2 tinha muito a ver com as armas, também com armamento. Então, a família do Sejanus subiu pra capital. E o Sejanus em si, ele é meio isolado, porque todo mundo fica, ele é menino de distrito e não sei o quê. E os dois vão pra escola juntos e tal, não sei o que, pra aquela academia deles. E tem muito disso do cientificismo frio. A gente vê muitas justificativas da ciência pro porquê que é racional matar um monte de crianças, ter esse sentimento de vingança. Justificar academicamente essa vontade de vingança, essa vontade de sangue, né, que eles têm.
Não só isso, como a gente vê muita competitividade dentro da academia. E esse é um assunto que sempre me interessa muito. Eu gosto muito da ideia dos escândalos dentro da ciência, né? E dessa vontade de ser o principal. Fazer a tal descoberta X, Y e Z. A gente tem uma professora no livro que ela é... Aliás, se eu não me engano, no filme vai ser a Viola Davis que faz ela. Nossa! Esquece. Só estrelas, assim. Esquece. Puta que pariu, esquece. Mas que a gente vê muito disso da frieza e de encarar as pessoas como objetos a serem testados, sabe? E assim, apesar da gente seguir a perspectiva do Snow e a gente saber que no futuro o Snow é super status quo, tem aquelas mini, tipo, quando a gente percebe que desde o começo o povo estava insatisfeito, tanto dos distritos quanto da própria capital. Sabe? É muito interessante ver que a revolução dos Jogos Vorazes não aconteceu do nada, sabe? Que sempre esteve lá aquele sentimento, porque ninguém nunca quis que as crianças fossem levadas... Também tem isso, né? Que às vezes com aquela tem muito isso em ficção científica de robô. Agora os robôs se revoltaram. Só agora. Não tinha nenhum robô pistola. Não tinha nenhuma... de repente agora vamos se revoltar. Tipo, mano... Não, mano, mas é que do robô até é um pouco robô, mais compreensível, mas porque... é que quando vira, tipo, metáfora, eu acho estranho, sabe? A metáfora é Parece estranha. que alguém precisa despertar a pessoa a sobreviver. Não, mano. Mas sim, é interessante ver esse papel da escola, né, da academia, do cientificismo, na criação do Snow sem ser quem ele é, né, de alguém que pouco importa as pessoas, o que importa é o avanço, é manter as coisas do jeito que estão, manter a ordem natural. Né? Eu trouxe aqui uma outra coisa que me interessou bastante, é que, pra mim, esse livro precisava ter saído depois de Jogos Vorazes. Porque ele agrega muito contexto, que é interessante a gente ter ele depois de ter lido os Jogos Vorazes. E 2, porque, como ele saiu muito tempo depois dos livros e dos filmes... Ele pega todo o legado e todo o movimento que foi construído em volta de Jogos Vorazes e ele repagina isso, né? Então, de novo, toda aquela ideia do romance, do foco do romance que a gente teve dos fãs pelos Jogos Vorazes. A Suzanne Collins já tá assim, vai ter até um romance, mas vocês entendem que esse não é o ponto? O ponto é a gente ver a porra do Snow. Olha a situação que ele tá passando, olha isso aqui, que pode se tornar uma realidade, sabe? Essa ideia de que, assim, apesar de parecer um futuro muito louco, nossa, a gente vai mandar um monte de criancinha pra lutar até a morte, tem um realismo que é muito forte, assim, o jeito que ela descreve as coisas, as instituições, como elas funcionam, é muito centrado, sabe? E como repagina essa ideia de indivíduos, né? A gente fala bastante do Snow, mas a gente entende como o Snow faz parte de uma máquina, como ele serve a professora, e a professora serve o Estado Maior, e os Jogos Vorazes servem esse Estado também, entendeu? É muito interessante. Pra mim, era a Suzanne Collins gritando, vocês entenderam agora? Que não era sobre uma menina de 16 anos que fica entre dois rapazes bonitos e gostosos? Sim. Entendeu? Não sabia que ela fazia essa coisa quase metanarrativa, assim, de... brincar com o que ela escreveu, eu não sabia disso. Pra mim, foi o que eu enxerguei bastante, comparando as duas obras. É que, assim, você falou disso que saiu depois dos Jogos Vorazes, aí você vai falar até disso agora, mas, de novo, eu queria muito ver isso porque teve esse tempo, sabe, entre as duas obras. O mundo mudou junto com isso, sabe? E que nem a gente tava falando sempre, o mundo vai mudando e o sci-fi vai mudando junto, tá aí, sabe? Exatamente. E uma última coisa que eu queria trazer é justamente o contexto, eu já falei, né? Veio bastante tempo... depois dos livros e dos filmes, então deu um tempo para respirar, para analisar a obra, para analisar a repercussão que teve na cultura pop, mas também saiu em 2020, pandemia. E que momento para sair, sabe? A gente já tinha desde 2016 ali aquele aumento da polarização, as situações que estavam ruins ficaram cada vez piores, né? O aumento geral da pobreza, da miséria, das desigualdades sociais ficando cada vez maior, dando para cada vez perceber mais a diferença entre capital e Distrito 12, sabe? Então, saiu para mim também num momento perfeito da gente analisar com todas essas nuances, com toda essa delicadeza que a Collins tem, uma sociedade tão dividida, que a gente acha que não é tão dividida a nossa sociedade, sim, mas E em 2020 estava mais claro ainda, com todo mundo dentro de casa. Quem tava morrendo e quem não tava, né? Exatamente. E, assim, é muito louco, porque eu acho muito genial como a Suzanne Collins usou todo o conceito da Guerra ao Terror pra fazer os Jogos Vorazes originais, que eles vêm depois, Guerra do Iraque e tal, e como ela brinca com isso, sobre como... realmente a mídia caiu em cima disso, de transmitir ali as cenas de violência e tal.
E ela vai lá e faz toda uma análise sobre isso, um livro bastante anti-guerra, inclusive. E o que eu queria ler, quando eu soube que esse livro ia ser sobre o Snow, eu olhei e falei assim, cara, que bom, porque agora eu vou ter o take da Suzanne Collins sobre a era Trump, sobre todas as questões que a gente passou nos últimos anos. Até, não vou nem dizer de redes sociais, mas uma polarização também, de como rolou tudo isso, essas desigualdades que estão aumentando, sabe? Então, eu olhei, assim, quando saiu o filme, o filme não, mas o livro... Eu vi que era o Snow, eu falei, não, mano, calma, respira. A mina pode fazer um negócio muito louco com isso aqui, sabe? Então, é por aí, sabe? Então, agora, putz, eu vou chegar em casa, abrir o Kindle. Nossa, me convenceu o narizinho, ao vivaço. A Suzanne Collins conseguiu fazer tão bem que, até antes de sair o casting do filme, o povo já tava, ai, mas o Snow, ele é meio... né? Eu imaginei o Snow como gostoso, e agora? E agora? E agora? Agora ele cometeu um crime. Uma coisa meio Loki, assim. Loki, Anakin Skywalker, né? Mas era isso que eu tinha pra hoje. Tem que encerrar o episódio. É o que eu ia fazer. Perdão. Tá. Tranquilo. Bom, é isso que eu tinha pra hoje. Muito obrigada a vocês que acompanharam a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado. No episódio que vem a gente tem uma continuação sobre a revolução no sci-fi. Viva la Revolution. Obrigado por escutar até agora. Sigam a gente nas redes sociais. Vocês já sabem, né? Fui falando isso ao longo do episódio inteiro. Reforço. E... Mandem mensagens também, se A vocês gente tiverem adora. comentários. Mano, de verdade, teve um story... Entre esse episódio agora, né? Pô, teve gente que postou story, mano. A gente ficou muito feliz, velho. A gente é pequeno, gente. Qualquer mensagem, a gente fica no grupo, assim, então, ai, meu Deus! Sério, se você é um ouvinte aí, pode mandar, a gente vai ficar feliz pra caramba. Se teve alguma coisa que você lembrou, a gente pode, às vezes, falar no próximo episódio. Ah, vocês falaram de jogos vários. Pô, mas tem essa outra distopia que eu li quando era adolescente, mano, que era legal, às vezes o pessoal não conhece. Então, manda aí, velho. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Falou!